Bom dia, bom dia. Bem-vindo à edição de terça-feira do Manhã Girassol. Temos cerca de 2 horas de encontro, sempre com as últimas da atualidade no país e no resto do mundo. Hoje é dia da nossa rubrica Macas de Português com o professor Artur dos Santos, mas atenção, temos muito para lhe dar a ver. Vamos, como tem sido habitual, nos conectar com a Girassol FM pelas ruas. Também estaremos com Simão João e a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E na reta final desta edição vamos entrar em campo com a Georgina João para falarmos sobre o apaixonante mundo dos desportos. O Manhã Girassol já está no ar. Bem-vindo. Bom dia, Girassol. Disse há instantes que estaremos pelas ruas. Vamos dar o tiro de largada nas principais vias da nossa cidade capital. A esta altura, a boleia do CISP. E vamos ao primeiro ponto. Temos o quadro geral. Vamos dar-lhe a ver o primeiro ponto nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025. E precisamente estamos na Avenida 21 de Janeiro, onde o trânsito a esta altura está carregado. As coisas já estão complicadas, mas muito engarrafamento no sentido Gameca em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. O trânsito lentinho. As coisas estão carregadíssimas a esta altura na Avenida 21 de Janeiro. Agora quem sai do Rocha Pinto em direção ao Futungo ou até mesmo ao Benfica, o cenário está favorável. Complicadas estão também as coisas na Estrada da Sambra, é um trânsito praticamente parado a esta altura, é um anda para anda, pelo menos na via de serviço, na via principal está tudo parado a esta altura. Quem está na Samba em direção ao centro da cidade e quem deixa o centro da cidade em direção ao Futungo ou até mesmo ao Benfica, o cenário é completamente favorável, é só deslizar, é só escorregar, recomenda-se. Na Pedro de Castro Vanduneloy, o cenário é favorável para os automobilistas, isto nos dois sentidos, não há engarrafamento, não há congestionamento a esta altura, é só deslizar, é só escorregar. O trânsito está facilitado. Na Torre 11 de Novembro, isto na Avenida Fidel Castro, o cenário está carregado nesta altura para quem segue em direção ao desvio do Zango. Quem deixa o desvio do Zango em direção ao Benfica, o cenário é este, completamente favorável, é só deslizar, é só escorregar, não há congestionamento para os automobilistas a esta altura que deixam o desvio do Zango em direção ao Benfica. Quem vai ao desvio do Zango, deixando pelo menos a centralidade do Quilamba e também proveniente do Benfica, o cenário está lentinho, um trânsito difícil para quem circula neste troço da Avenida Fidel Castro. São 7:02, vamos conferir o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nesta terça-feira, nas suas primeiras páginas. E começamos na capa do Jornal de Angola, que traz em destaque garantia da embaixadora dos Países Baixos. Plataforma agrologística da CAALA facilita acesso ao mercado. Discussão sobre questões de interesse comum. Presidente João Lourenço conversa com o chefe do governo alemão. Construção de infraestrutura logística. Empresa investe 173 milhões de dólares na Zona Franca da Barra do Danda. Ainda na primeira página do Jornal de Angola, Mbanza Congo. Executivo autoriza a construção de centralidade com 1.500 casas. Na capa do jornal O País, que tem tudo, é destaque: o Presidente da República acredita novos embaixadores em Angola. Mãe mata filha de 6 meses e deposita o corpo na morgue do Bié. Julgamento dos generais. Defesa de Copelipa e Dino têm até segunda-feira para apresentar novos quesitos. O País em Moçambique titula: Chapo defende investimento em sistema de aviso prévio. Comissão Permanente marca arranque da sessão da Assembleia da República para quarta-feira. Ainda na capa do jornal O País, Moçambique pede apoio da CPLP para acelerar a implementação da estratégia de energia.
Estamos na imprensa portuguesa, precisamente na capa do Diário de Notícias. Relatório preliminar, relatório preliminar aponta falsas tarefas de manutenção e inspeção no elevador da Glória. Autarquias, há divergências, CDU contesta votos em Lisboa e recorre para o Tribunal Constitucional. Continuamos a olhar para a imprensa portuguesa, agora na capa do jornal O Público. Vídeos mostram que Punhal aparece 27 minutos após tiro dado a Odair Muniz. Odair Muniz morreu precisamente há um ano. O julgamento arranca amanhã no Tribunal de Sintra. Quem é a minha professora? Uma questão que vem também na capa do jornal O País. Falta de docentes no primeiro ciclo afeta alunos e inquieta país. O Folha de São Paulo, no Brasil, escreve: o governo Lula me deu missão de ajudar a colocar o governo na rua, diz Boulos, que assume o ministério. A Folha, ela afirma que rodará o país com movimentos sociais. E vamos pela primeira vez rumar a Girassol FM. Para mantermos a nossa primeira conexão com João Alves, que está na condução do matinal da estação radiofónica da Girassol FM. João Alves, muito bom dia. Boa terça-feira, bom dia com energia para ti e para os radiovintes ao som desta belíssima música. Vamos ouvir ali esta música de Mago de Souza. Exatamente. Festa de Quintal. Uma música que dispensa a apresentação. Mas dispensa, hoje é terça-feira. Verdade, e as coisas já começam a aquecer, atenção. Na verdade, as festas de quintal, né, de quintais acontecem mais aí a sexta ou sábado, mas aqui a festa acontece em qualquer dia da semana. A qualquer hora e a qualquer momento. Nós não temos horários, naturalmente, no período 6-9, ou seja, tem a festa, e é de segunda a sexta. Fazemos as nossas festas. Exatamente. Ao sábado e ao domingo nós procuramos descansar. E assim aqui então está tudo bem consigo, não é? Bom dia. Está tudo ótimo, bom dia com energia, bom dia com energia. E hoje, tecnicamente, já nós estamos com quem está contigo? Eu admiro Candeia. Pronto. Aquele homem que tem o dedo mágico nas escolhas das boas músicas, por isso é que estamos aqui todos a vibrar. Eu estou aí a ver o Admiro Candeias. Eu, na verdade, vim assim um bocadinho tímido e tal, pela manhã, mas cheguei aqui e não tem como. Basta entrar por esta porta da Rede E que as coisas mudam completamente. Começa logo tudo a aquecer e nós transmitimos esta temperatura. Olha que é muito máxima, é 102,7 graus, é muito... Sempre. É muito alta, passamos para os nossos radiovintes e também telespectadores. É verdade. E nós já conseguimos sentir esta energia, não é? As coisas também mudam aqui do Manhã Girassol sempre que nos conectamos a vocês aí nos 102,7. Recebemos esta boa energia, esta boa vibe que vem aí do outro lado. Atenção. Olha, gostei desta, boa vibe. Não, boa vibe, sempre. Prova disso é esta música que nós estamos a ouvir agora, não é? Ouvir um bocadinho. Exatamente. Suba aí mais um bocadinho. Olha lá. Está a ver? Mas nada nos parou. Eu não consigo ficar parada. Mas não se pode parar. Nada consegue nos parar. Tens de parar aí um bocadinho. Olha, vamos agora aqui a algumas mensagens dos nossos ouvintes. As mensagens continuam a chegar até nós, a partir do nosso telefone, o terminal 944847470. Olha, eu tenho a ditar o número muito rápido, né? Peço desculpas, porque já fui corrigido, mesmo pela Iracelma Renaldo. Já disse, João, você dita muito rápido, as pessoas não conseguem anotar. Está bem, vamos lá embora. Sim. 944 88 7470. Assim está correto, não é? Este é o terminal para mensagens. Agora temos também para ligar para nós. Exatamente. Podem ligar para nós a partir do 928 84 1212. E o que é que dizem os nossos ouvintes? Vamos pelo menos ler duas mensagens, porque o Simão João está preparado a esta altura para juntar-se a nós. Passando apenas para assinar o livro do ponto. Boa terça-feira. Esta mensagem é do Marcelo Félix. Não nos disse de onde falou, mas o importante é que chegou aqui a mensagem. E outra, bom dia, João Alves. Estou a sair do Sequel, portanto está duro o trânsito por conta do engarrafamento na Via Expressa e vai lá mais para cima e não dá para ver o que originou. Portanto, lá mais para cima, diz o nosso amigo ouvinte Venceslau de Almeida, não dá para ver o que é que se passa com o trânsito naquela zona, mas na verdade está um pouco duro, saindo do Sequel na Via Expressa, né? O Sequel está um bocado duro o trânsito mesmo, por isso é que ele diz que vai voltar a dar-nos o ponto da situação sobre o que poderá estar a acontecer nesta via, já que o trânsito está mesmo duro, quem sai do Sequel, acredito, para a zona do Benfica na Via Expressa. Portanto, disseste para lermos apenas duas mensagens. Pelo menos em direção à Vila de Cacoaco, exatamente. Talvez, há duas opções.
Exatamente. Vamos Ou quem pedir ao desce nosso ou quem vai ouvinte lá. para que ajude-nos a compreender de facto onde é que está Onde é este que está? Em que trânsito. posição ele se Exatamente. encontra? Pois, vem-se lá. Exato. Então vai voltar a mandar uma mensagem para nós. Sei que estás aí do outro lado a acompanhar este programa via rádio. Então diga-nos, por favor. Pois, ele já respondeu, mas isso é rápido. Vamos a Iracema. isto? É no sentido cacoaco. No sentido Cacoaco, pronto. Portanto, é do Saquel, quem sai do Saquel, a Em direção centralidade, a ao Cacoaco. município de Cacoaco, Aí está exatamente. duro o trânsito. Está duro. As coisas estão complicadas. Não se aconselha quem vai Exatamente. trafegar por esta zona, né? Mas possa ser que também melhore o trânsito. Porque é intermitente, a qualquer momento pode estar bom, como pode piorar assim, ou então ficar assim durante muito tempo. Então fica aqui o alerta também para os automobilistas, para os nossos telespectadores e também rádio ouvintes. Né? A Polícia de Trânsito, a ver Sim. o que é que estará a passar naquela zona de Cacoaco, no sentido Saquel, portanto, da via expressa, sentido Saquel-Cacoaco. Muito Pois não. bem. Então, assim, E vai. vamos agora dar informação vamos ter sobre mais? outras, a movimentação Ok, também, ok. num outro ponto aqui na nossa cidade capital, agora com Simão João, que vai juntar-se a nós para esta comunicação tripartida, esta informação triangular, podemos assim dizer. Simão João, muito bom dia. Aí onde te encontras, na Avenida Fidel Castro, isto bem ao pé do Benfica, que informações tens para nós a esta altura? Bom dia, Simão. Bom dia. Bom dia, Iracelma. Bom dia também ao Alves, aos nossos telespectadores e, claro está, aos radiovintes sintonizados no 102.7. De facto, é na Fidel de Castro Ruz, onde a Rede Girassol se encontra, esta equipa que desde as primeiras horas da manhã vai andando em diversos pontos da cidade de Luanda, e começamos neste nosso primeiro apontamento tripartido, precisamente aqui na zona do Benfica, nesta famosa passadeira, cuja as pessoas são quase que intermináveis ao passar aqui. Mas também, Iracelma, vamos pedir agora ao Suba Pedro que mostre como está por esta altura o trânsito para quem está a sair, por exemplo, aqui da zona do Estado Nacional 11 de Novembro e vem passar por aqui no Benfica. Por esta altura vê-se claramente que as viaturas os veículos só circulam com uma velocidade, digamos que considerável, em função da luz verde que é dada pelo agente regulador de trânsito que cá se encontra, porque senão, normalmente quando é o vermelho que sinaliza com que essa gente possa passar, como agora, por exemplo, vamos aqui poder observar então muita gente a passar nesse instante, e isto faz com que o trânsito pare ou a circulação pare, porque de facto é muita gente que sai aqui pelos diversos bairros aqui da zona do Benfica, quase que de 5 em 5 minutos a essa densidade populacional que passa por esta passadeira. E antes da nossa entrada ouvíamos por alto, isso está mal, queremos uma pedonal. Portanto, já se tornou hábito com a nossa presença aqui, os cidadãos a reclamarem de facto uma pedonal nesta área. O porquê nós não sabemos, porque até os alicerces já foram colocados, a parte que dá sustentabilidade à pedonal já foi colocada, mas infelizmente ela ainda não subiu, a sua estrutura metálica ainda não subiu. E então esta situação, de facto, diariamente, em dias normal da atividade laboral, verifica-se esta situação, um trânsito complicado nesta zona do Benfica, em função mesmo desta passadeira, que por ela é movimentada muita gente, muitas pessoas que saem de uma extremidade à outra aqui nesta zona do Benfica. Iracelma e Alves, a situação é esta em termos da mobilidade rodoviária. No nosso primeiro apontamento para a rádio, falávamos com o João Alves em função das senhoras, sobretudo, porque são na sua maioria que vendem sobre os passeios e deixam praticamente sujo. Antes dessa nossa entrada para o Manhã Girassol, podemos observar que de facto haviam aqui algumas senhoras que faziam a limpeza deste ponto onde vendem, para deixar com que de facto esteja mais atrativo também para os clientes que possam então vir comprar os seus produtos. É um bom exemplo, é um exemplo a seguir. Nós condenávamos de facto as senhoras que normalmente deixam os locais onde comercializam seus produtos completamente sujos, mas nós podemos observar que de facto houve aqui uma cidadã
que limpou o seu espaço, mas nessa altura já não podemos divisá-la, não conseguimos ver onde esta cidadã foi. Mas, no entanto, Iracelma e João Alves, este é o nosso primeiro apontamento no que diz respeito. Bom dia, Simão João, e obrigada por esta informação, não é, sobre a movimentação rodoviária neste troço. Por acaso não é a primeira vez que estamos a ver imagens deste local aí na Avenida Fidel Castro, e conseguimos ainda observar nas imagens as pessoas aí paradas à espera do sinal verde do agente regulador de trânsito para procederem então à travessia. Não tem alternativa. Não têm mesmo. Não tem alternativa, porque ainda não há uma pedonal aí construída. O Simão João diz que já lá está o alicerce, né, para suportar a pedonal, mas as obras estão paradas, não sabe o que é que se passa. É preciso também que alguém dê uma explicação a propósito, porque isto é um risco muito grande, é um risco iminente. E há um dado aí muito curioso, como o local onde as pessoas têm que fazer a travessia é ligeiramente estreito, as pessoas, algumas já são forçadas mesmo a saltar os separadores com o bebê ao colo, exatamente, porque senão perde aí muito tempo e depois eles ficam com receio dos carros avançarem, porque há muitos automobilistas que não respeitam sequer a passadeira e tentam acelerar ao máximo. Para evitar constrangimentos, então, ficam aí a saltar os separadores de batão. É uma imagem nada boa, né? Nada agradável de se observar, porque a solução seria mesmo colocar aí uma pedonal para facilitar a travessia diária dos cidadãos, porque são muitos, de 5 em 5 minutos. É uma zona de muito movimento. Exatamente. Muito movimento aí. Já bem próximo do retorno, né? Para quem vai aí para o Benfica e na Via Expressa. Exatamente. Diariamente o movimento é assim. Talvez, salvo sábado ou domingo, né? Talvez é o domingo. As pessoas. Talvez. Mas hoje as pessoas também não param, mas domingo também tem de ir à igreja, tem de ir à igreja. Exatamente. Sim, tem de ir à igreja. Domingo acaba por ser um dia movimentado, principalmente nas primeiras horas, não é? O movimento é de segunda a segunda. De segunda a segunda, 24 sobre 24 horas. As pessoas querem atravessar para ir por um lado, para o outro. Há um bairro neste lado, há um bairro no outro, então não tem como. Regressar a casa, ir ao trabalho, ir à igreja, visitar o Camba João. E procurar a cara metade e tal. Naturalmente. A outra fatia, a outra parte da laranja que está lá no outro lado, então tenta arriscar, atravessar ali, saltar o separador e olhar para um lado, para o outro, não está a vir um carro e a pessoa dá o salto. Mas vai fora como Cacoaco está complicado, é uma zona de Cacoaco, tens de dar a volta, tens de ir até o Quicolo. Opa! Sim, porque aí é uma fronteira de grupos rivais, não podes ir para aquele lado, nem tu vens para o meu, senão há surra. Epá, a situação surra. é e se complicada. tiveres a calumba do outro lado, dá a volta pelo Quicolo. Cruzam-se no Quicolo. É para estar complicado isso, a polícia tem de ver essa situação. Não, é verdade, a questão de segurança. Os cidadãos ficam impedidos de circular. Mas isso reportou-nos um ouvinte, logo pela manhã, ligou para nós e esteve a confidenciar esta cena. Opa, mas em que zona de Cacoaco? Ele falou-nos em Cacoaco, de concreto não disse onde é que era. Não é no Paraíso, pois não? Não, mas o nome já diz tudo, Paraíso, aí é diferente. Não, mas o Paraíso, infelizmente, as histórias que nós ouvimos daquele bairro do município de Cacoaco não são boas. Não são boas as informações que chegam até nós. Iracelma, Paraíso, o inverso é inferno. Muito mas bem, a polícia está a tomar a peito a situação, tanto no Paraíso como noutras zonas de Cacoaco. A polícia tem lá estado e pronto, só que há aí um desencontro, mas acredito que já está-se a criar uma condição, né? Novas políticas, nova estratégia para encontrar esses cidadãos que impedem até aqueles que querem ter a sua próxima ao lado de estarem juntos. Mas é dar uma volta até que a vida não está facilitada para esses cidadãos. Nem para dar um beijo, Iracelma. Atenção, nem para dar um beijo. Aí Cacoaco está tudo complicado. Depois de um dia completamente difícil, não é? Aquelas situações que nos acalmamos com aquela pessoa amada, um abraço, um beijinho, exatamente. Mas está lá o amigo do alheio a dizer não, vais curvar no Quicolo. João Alves, vamos falar desta forma este nosso primeiro contacto. É bom saber que as coisas aí estão quentes. Não, está tudo bem. Como sempre, exatamente. Está tudo bem por aqui. Espero que também esteja aí do vosso lado. Bom dia com energia. E um bom dia com energia também para ti, Iracelma Ronaldo, e para a sua equipa, né? Todos aqueles que estão aí do outro lado a fazer este programa acontecer nesta manhã. Que se desdobra dentro e fora da redação. É verdade. Um bom dia com energia. Voltamos então no próximo contacto. É como diz, não é? As nossas conexões havemos de voltar. Havemos de voltar, um bom dia senhora. Com energia. Até já, João Alves. Até já. São 7h19. Agora 7h19. Vamos olhar para a atualidade. O Instituto Nacional de Estatística informa a todos os utilizadores das estatísticas oficiais, bem como o público em geral, que os resultados definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação 2024 serão apresentados no próximo dia 20 de novembro do ano em curso.
Esta divulgação será efetuada num ato oficial que terá lugar na cidade de Luanda, com o intuito de assegurar a transparência e a adequada divulgação dos dados estatísticos recolhidos durante o último processo censitário. Recorda-se que o Recenseamento Geral da População e Habitação 2024 constitui uma fonte fundamental de informação indispensável para o planeamento do desenvolvimento socioeconómico do país, servindo de base para a formulação de políticas públicas nas mais diversas áreas, tais como educação, saúde, habitação, emprego, saneamento e infraestruturas. O Presidente da República, João Lourenço, acreditou nesta segunda-feira 6 novos embaixadores residentes e 2 não residentes. Trata-se de diplomatas de África, Europa e Ásia. Entre os diplomatas acreditados, destaque para Timor-Leste, que pela primeira vez terá um embaixador residente em Angola. Dois povos unidos por uma língua, a portuguesa. Angola e Timor-Leste mantêm relações nas áreas da defesa, segurança, educação, saúde, petróleo e agricultura. Em 2024, Angola anunciou a abertura da sua embaixada em Dili, a capital de Timor. Iniciativa concretizada a 6 de maio de 2025. Agora, e pela primeira vez, Timor-Leste conta com um embaixador extraordinário e plenipotenciário residente em Angola. Trata-se do diplomata Ivo Jorge Valente. Licenciado em Direito, o diplomata de 55 anos de idade desempenhou, entre outras funções, o cargo de Procurador-Geral Adjunto do Timor-Leste entre 2006 e 2009. Acreditado esta segunda-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, Ivo Jorge Valente já identificou as prioridades do seu mandato. Importante entre os dois países, que temos 8 acordos já assinados e temos agora também 4 propostas em consulta. Vamos ver o que podemos fazer no futuro, reforçar a cooperação entre Timor-Leste e Angola. Eu não esqueci de agradecer o povo angolano, todo o povo que deu seu apoio na luta da autodeterminação da independência de Timor-Leste. Em substituição do embaixador Simon Solomon, o governo de Benjamin Netanyahu é agora representado em Angola pelo diplomata Leo Vinovesky, que já trabalha em Luanda há 2 meses. Com passagens pelo Brasil, Uruguai, Estados Unidos da América, Etiópia e muito mais, o embaixador, com mais de 22 anos de experiência, refere que durante o seu mandato vai trabalhar para dinamizar a cooperação em setores como o da agricultura, saúde e formação profissional. Esse ano a gente celebra 30 anos da abertura da nossa embaixada aqui em Luanda. Vocês celebram 50 anos de independência. Eu acho que não por acaso são números redondos, né? E que dá para fazer muita coisa juntos, como mencionou o senhor presidente, na área da agricultura, do espaço, da indústria, na área médica. Queremos levar angolanos, angolanas lá em Israel para a formação profissional, através de nossa agência de formação profissional para desenvolvimento, uma chave. Enfim, temos muitas ideias, muita paixão pela diplomacia, temos muita paixão por relações entre as culturas, entre os povos. A Namíbia também tem novo chefe da sua representação diplomática em Angola. Com passagens pelos Estados Unidos da América, Canadá, Brasil e França, Leonard Lipumbo quer aproveitar os laços históricos entre os dois países para o reforço da cooperação. Angola is preparing to celebrate their... Também dar realce aos 50 anos de independência que Angola vai celebrar e dizer que os dois países, Angola e Namíbia, também estão a olhar para a prioridade no que diz respeito ao setor da economia, olhando para a infraestrutura, a saúde e a educação. Também dar realce que vamos também nos basear muito na parte do desenvolvimento da infraestrutura e também a questão do desenvolvimento dos recursos minerais. André
Kazianov, que trabalhou na Geórgia, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e nas organizações internacionais em Viena e Genebra, é o novo embaixador da Ucrânia em Angola. Em português, o diplomata ucraniano disse que o propósito do seu mandato passará por reforçar a parceria nos domínios econômico e da defesa. Como embaixador da Ucrânia, eu vou enviar esforços para estreitar a cooperação entre a Ucrânia e Angola. Eu vou enviar cooperação em outras áreas, política, econômica, defesa e cultura. Eu respeito Angola, eu respeito o povo angolano, eu respeito tradições, eu respeito culturas, eu tenho tarefa de casa, eu quero trabalhar com Vossa Excelência em português no futuro próximo. Presidente da República, João Lourenço, acreditou nesta segunda-feira 8 novos embaixadores extraordinários e plenipotenciários, sendo 6 residentes e 2 não residentes. E o Presidente da República, João Lourenço, manteve uma conversa telefónica com o chanceler alemão, Friedrich Merz, no fim da tarde desta segunda-feira. As relações entre Angola e a Alemanha dominaram o diálogo, tendo também sido abordada a realização em novembro deste ano em Luanda, a Cimeira União Europeia-União Africana. A Zâmbia e o Reino dos Países Baixos acreditam no potencial do corredor de Lobito como via para o desenvolvimento de negócios entre o continente berço e outras partes do mundo. O posicionamento foi apresentado nesta segunda-feira pelos novos embaixadores dos dois países, depois de entregarem as cartas credenciais ao Presidente da República, João Lourenço. Conhecido internacionalmente como a Rota dos Dois Oceanos, o Corredor do Lobito permite ligar por terra o Atlântico e o Índico. É visto como o principal caminho alternativo para os mercados de exportação de países como a Zâmbia e a República Democrática do Congo, pois oferece uma rota mais curta para as principais regiões mineiras dos dois países encravados pelo Oceano Índico. Depois de ser acreditado pelo presidente João Lourenço como novo embaixador extraordinário e plenipotenciário da Zâmbia em Angola, Elias Munchia enalteceu as potencialidades do Corredor do Lobito. O diplomata que exerceu as funções de alto comissário da República da Zâmbia na Austrália, Nova Zelândia e nas Ilhas do Pacífico diz ter chegado a hora e vai sair de um sonho para ser uma realidade durante o meu mandato como embaixador da Zâmbia em Angola. Como foi dito no discurso de Sua Excelência Presidente João Lourenço, mencionou a importância de desenvolver Angola. E é aí onde a Zâmbia surge como parceiro para ajudar Angola a desenvolver durante esses anos do meu mandato. That Zambia shares, and we hope to actualize that. O Corredor do Lobito vai criar oportunidades para o desenvolvimento de pequenos negócios adjacentes ao transporte ferroviário e uma alternativa ferroviária competitiva ao transporte rodoviário. Quem também acredita nas potencialidades que existem ao longo do Corredor do Lobito é o Reino dos Países Baixos, que passa agora a ser representado em Angola pela embaixadora Anne Fokel de Vries, que exerce diplomacia há 23 anos. Temos muitos programas no Corredor do Lobito. Por exemplo, queremos criar uma plataforma agrologística em Kaala para criar emprego e para diversificar a economia. Então, já estamos a trabalhar muito na área da agricultura, mas também na área da energia, água e um pouco de saúde também. A diplomata, que trabalhou em países como a Tanzânia, Bangladesh, Moçambique e Paquistão, reforçou ainda o comprometimento dos Países Baixos com o empoderamento da juventude e das meninas e raparigas. Para nós é muito importante não deixar ninguém para trás. Então, por isso, estamos a trabalhar muito também na área de empoderamento de meninas e mulheres e também com jovens, especialmente na área de empreendedorismo, porque jovens devem ter acesso ao mercado laboral, devem ter um futuro também. Então, o meu visão de estar aqui
e tenho muita energia e estou muito feliz de estar aqui e quero trabalhar em conjunto com as autoridades e outros parceiros para um futuro próspero, inclusivo e sustentável. Ainda nesta segunda-feira, o Presidente da República, João Lourenço, acreditou Anderson Blanc, embaixador extraordinário e plenipotenciário do Canadá, e Mirza Nuridahait, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da Indonésia, sendo os dois não residentes. O Executivo autorizou a construção de uma centralidade com 1.500 casas em Banza, Congo, redes de distribuição de água em Luanda e eletrificação dos municípios do Akukungu, Kibala, Damba, Chikala, Choluanga, no âmbito da linha de crédito com a Lumiar Finance, do grupo Mitrelli. A decisão foi formalizada através do despacho presidencial número 269/25 de 14 de outubro, citado pelo portal do Governo, que indica os custos dos 3 projetos no valor global de 526 milhões de euros. O maior investimento destina-se às redes de distribuição de água de Luanda, com os lotes do projeto Quilonga, no montante de 281,9 milhões de dólares. A centralidade de Mbanza Congo, na província do Zaire, vai receber 238,5 milhões de dólares e os trabalhos de eletrificação das zonas do Akukungu, Kibala, Damba e Chikala Choluanga vão absorver 5,7 milhões de dólares. Os projetos integram melhor os aditamentos ao acordo quadro de financiamento celebrado entre o Estado angolano e a Luminar Finance, reforçado com 1.000 milhões de dólares através dos despachos presidenciais número 234A/22 e o número 162A/24. A Ministra das Finanças foi delegada competência para assinar os acordos individuais de financiamento e toda a documentação relacionada em representação da República de Angola. 7h30. Vamos seguir com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Angola poderá aceder a cerca de 3,5 mil milhões de dólares em garantias da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos do Grupo Banco Mundial. O dinheiro vai servir para financiar projetos nos setores das águas, transportes e saúde. A informação foi avançada pelo Ministério do Planeamento depois de uma reunião realizada na semana passada em Washington, Estados Unidos, entre o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, e o vice-presidente da Agência de Garantia de Investimento do Banco Mundial, Junaid Kamal Hamed. O Estado vai investir 500 milhões de dólares na construção de uma centralidade com 1.500 casas em Banza, Congo. O montante vai igualmente servir para a construção de redes de distribuição de água em Luanda e de energia na província do Huambo. A despesa foi assinada em despacho presidencial pelo Presidente da República, João Lourenço. O valor foi dividido em 3 fases, sendo 241,9 milhões de dólares para a empreitada nos lotes Q13 até ao Q27 do projeto Quilonga, 238,5 milhões de dólares para a centralidade de Mbanza, Congo, na província do Zaire, e 5,7 milhões de dólares para o projeto de eletrificação rural, com a construção das novas infraestruturas de distribuição de energia elétrica na zona do Akukungu, Kibala, Damba e Chikala Choluanga, no Huambo. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira em queda. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $60 por barril, menos $1 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $10 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 16 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro
futuro a $422, uma queda de $1 do valor negociado no último fecho. 384 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.564, mais $18 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.320, mais $27 do valor negociado na última cotação, e o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $634, mais $1 do valor negociado na última sessão. Informação sobre o tempo na cidade capital, que tem a previsão de um dia parcialmente soalheiro. As temperaturas vão oscilar entre 24 de mínima e 29 de máxima, a umidade de 77%. Já na cidade de Benguela, a previsão é de dia parcialmente soalheiro também, temperatura mínima prevista de 21 graus e a máxima de 27, umidade de 76%. Seguimos para o primeiro intervalo. Estamos de regresso ao Manhã Girassol, edição de terça-feira, referente a 21 de outubro de 2025. E neste bloco, vamos à rua pela segunda vez, com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública, agora fora de Luanda. Vamos ter imagens do movimento rodoviário em duas províncias aqui do nosso país, Benguela e Huila. Começamos esta ronda na província de Benguela. Estamos propriamente na rotunda do Calunga, onde a esta altura a mobilidade rodoviária faz-se tranquilamente. Não há engarrafamento, não há congestionamento, circula-se na normalidade. É só deslizar, é só escorregar. O trânsito está canoa para os automobilistas e também para os mototaxistas. Na Avenida Comandante Cassange, também na província de Benguela, este é o cenário, trânsito facilitado a esta altura, sem engarrafamento, sem congestionamento para os automobilistas, é só deslizar, é só escorregar. Também destaque aqui para a movimentação dos mototaxistas, mas no que a mobilidade rodoviária diz respeito a esta altura, está canoa, é só escorregar, é só deslizar. Deixamos a província de Benguela, estamos agora a olhar para a província da Huila, estamos na rotunda da Vozinha, onde o trânsito a esta altura apresenta dois cenários. Num sentido, o cenário é favorável, no outro as coisas estão lentas, está difícil, o trânsito começa a ficar duro. Para quem trafega a esta altura, na rotunda da Vozinha, na Avenida Nossa Senhora do Monte, na província da Huila. No Largo da Maternidade, o cenário é completamente favorável para os automobilistas. O Largo da Maternidade, na cidade de Lubango, província da Huila. É só deslizar, é só escorregar. Não há engarrafamento a esta altura. As coisas estão completamente facilitadas. Recomenda-se o trânsito a esta altura no Largo da Maternidade, na cidade de Lubango, província da Huila. Vamos rumar para a Girassol FM para a nossa segunda conexão. 7h40. João Alves, regressamos para a nossa segunda conexão. A segunda de muitas que ainda vão acontecer ao longo desta terça-feira. Mas tem de acontecer. Nós temos muitas conexões que é para levarmos a rádio à televisão e trazermos a televisão à rádio. E esta música que está a tocar? Opa, é uma das que também dispensam a apresentações. Mas é que o Candeias hoje o rapaz hoje está alterado, está crazy no bom sentido. Eu não sei o que é que se passa com Candeias hoje, pá. Eu pensei que havia de ter aí uma monotonia. Ele entrou aqui assim, todo mal-humorado, a mancar. Ah, não, caiu-me uma tábua no pé, estava a fazer um trabalho. Mas afinal de contas isso não está a impedir, Iracelma. O homem forte da técnica. Pelo contrário, eu vou querer que amanhã caia mais outra tábua, então.
Paulo Flores e Yuri da Cunha nesta música bonita. Pois, olha, já recebemos de volta a comunicação do nosso amigo ouvinte. Não sei se te recordas, que falou-nos aqui daquela situação do engarrafamento. Aí ao pé da centralidade do Sequel, na província de Colibengo. Pois, do Sequel, no sentido de Sequel-Cacoaco. Ele diz, olha, bom dia João Alves e Iracema, o engarrafamento é por conta de um caminhão avariado no meio da estrada. Ok, mas já está livre. Eram 7h18 quando mandou-nos a mensagem. Entretanto, o trânsito já está fluido naquela zona. 23 minutos depois, o cenário já é outro. É o que dizes sempre, não é? Num minuto a coisa está complicada, no outro pode ficar melhor. Pode ficar melhor, o trânsito pode ficar facilitado. E ainda bem que já deram solução a este problema, porque a esta hora todos estão a correr para a escola, para o local de trabalho, para inúmeros compromissos, não é? Sim. Não fica bem acordar e deparar-se com um engarrafamento que acaba por causar algum stress. Já faz as contas e tal, tenho X minutos, vou andar a 60, 80 e daqui a pouco tempo estarei no local de trabalho. E chegas ali, pofa, está tudo parado. Mas é também um alerta, não é? Porque às vezes nós estabelecemos aí algumas metas, vamos sempre sair 10 minutos mais tarde, exatamente. Não, é contar sempre com o que vem à frente. Não com o atraso, porque o atraso já 10 minutos mais cedo, assim é que está correto. 10 minutos mais cedo. Antes e tal, exato. Já sabemos que se daqui a 20 minutos eu chego, não, vou dar 30. 30 minutos, exatamente. 30 minutos. Dica é boa. 10 minutos mais cedo. Não dá para confiar. Olha, Iracema, então é mesmo pegar a visão. Pega a visão, não pega a feitiço, João Alves. Eu sou do teu tempo. Não, é por isso. Eu sou do teu tempo, João Alves. Porque as coisas aí às vezes não estão muito bem. E vai sempre acompanhando a rádio e a televisão. Naturalmente. O Manhã Girassol, no caso, e o Bom Dia com Energia. Ao sair de casa você está com o Manhã Girassol. E vai já ficando atento ao trânsito. Porque o Simão João está ali e está a dar a dica. Olha, não passo por aqui, passo por ali. Então você já sabe onde é que vai passar. E é uma coisa muito interessante, nós não nos limitamos apenas no convencional. Atenção, temos as nossas redes sociais, temos também o nosso canal no YouTube. Claramente pode acompanhar-nos a partir da sua viatura, conectar o seu telefone ao YouTube e aí pelo menos ao Bluetooth também do carro e vai acompanhar-nos e vai tendo informação de como andam as coisas em alguns pontos da nossa cidade capital. E é isto que vamos ter agora com o Simão João, exatamente. A informação certa em tempo real. Vamos ter novamente o Simão João para dar-nos o ponto de situação, no ponto onde ele se encontra. Simão João, agora, por cima de uma pedonal. Simão, uma vez mais, bom dia, meu colega. Vamos à informação que se impõe a esta altura. É tripartida, Simão. Bom dia com energia. Exatamente, é uma comunicação tripartida. Uma comunicação tripartida, então bom dia aos dois, renovados, claro está, também para os nossos ouvintes e telespectadores. Nós estamos em uma das pedonais que dá acesso à entrada da nossa central multiplataforma, ou seja, ainda estamos na Pedro de Castro Vandoneloi, ou na Fidel de Castro Ruz, melhor, na Via Express, para mostrar como está o trânsito, sentido para quem vai para o Benfica. E as coisas não tão fáceis por aqui, Iracelma. Vamos dar-lhe a ver por esta altura e aos nossos ouvintes poderem ouvir, então, através da 102.7, que de facto há um engarrafamento considerável para quem está em direção ao desvio ou à entrada do Patriota, não é? Complicado, podemos mesmo aqui dizer que são quase 2 quilómetros de engarrafamento. A situação não está fácil, mas diz-se que por esta via, normalmente a esta hora, a situação tem sido esta. Bem, o que nós não conseguimos perceber, de facto, é o que é que se passa de concreto, porque chegando mais à frente, observarmos que na estrada não há obstáculo nenhum que faz com que haja, de facto, este engarrafamento difícil. E só para se ter uma ideia, Iracelma e João Alves, a situação não é fácil, tanto é que pedir ao Subapedro que mostre o outro ângulo desta situação para quem está a vir, por exemplo, da zona do desvio do Zango, nesta altura, muito complicado, só para nós podermos dar novamente as imagens nesta outra panorâmica de como está, de facto, o trânsito, ou seja, o engarrafamento que se verifica aqui na Fidel de Castro Ruz. É mesmo uma fila enorme de viaturas. Nós falamos aqui em cerca de 2 quilómetros de engarrafamento, por esta altura, parados os veículos, não é? Já se faz aqui uma quarta faixa de rodagem, é possível aqui observarmos as viaturas a saírem do eixo, não é? Para tentar ao máximo passar em frente das outras.
porque não está fácil, de facto, circular por esta altura em direção, pelo menos, até ao desvio do Patriota, porque está mesmo complicado, literalmente parado o trânsito por esta altura aqui na Fidel de Castro Ruz. Situação facilitada está para quem dirige-se, por exemplo, até ao 11 de novembro, como é possível observar, não há aqui constrangimentos, as viaturas circulam numa boa, está Canaua para quem está a sair do Benfica, pegando aqui a Fidel de Castro Ruz, não há complicação para estas viaturas ou para estes automobilistas que estão do outro lado da faixa de rodagem. Complicado está a situação para quem está a vir do 11 de novembro, passando aqui então em direção ao desvio para a entrada do Patriota. Situação complicada, trânsito difícil, por esta altura não se recomenda quem quer ir até ao Benfica, pegando aqui a Fidel de Castro Ruz, melhor mesmo, ou recomendamos que pega uma outra alternativa, por exemplo, se estiver a sair do Quilamba, pegar o desvio que dá acesso ao Camama, talvez por ali poderá então chegar até ao seu destino, mas por esta altura não se recomenda de facto aqui a Fidel de Castro Ruz. Situação está complicada, o trânsito está embaraçado para os nossos ouvintes, então a situação é esta, e para os nossos telespectadores que conseguem ver as imagens está de facto complicada. Iracelma e também João Alves, nós voltamos num outro ponto aqui da cidade de Luanda. É caso para dizer bom dia, Simão João. Bom dia, Trânsito bom dia. rijo. Mas está duro aí, está duro. As coisas estão complicadas. Para quem vai trabalhar para aqueles lados está complicado. Já pode ver ali uma faltazinha, né? 7h48. Sim. Às 8 horas começa o trabalho da função pública. 12 minutos nos separam contas da hora, feitas, da hora 8. Em 12 minutos não sai daí deste inferno. Não sai. É quase impossível, é quase impossível, ao menos que seja alguém que trabalhe aí próximo, sim, não sim, é? Sim, talvez. Pode-se dar o caso. Há quem estaciona a viatura e pega uma moto. Mas também é preciso segurança, não é? Exatamente. Onde deixar a viatura. Onde deixar a viatura. Mas as coisas estão mesmo complicadas para os automobilistas. Quem vai a esta altura em direção ao Benfica, já no sentido oposto, o cenário é completamente favorável. Está mais fluido, não é? É só deslizar. O trânsito está completamente Canaua. Mais fluido, o que devia ser o contrário por causa mesmo do novo aeroporto, não é? As pessoas que passam aqui pela Via Expresso para chegarem até ali não, mas a as ponta pessoas de nesta 25 altura e desviar para apanhar a zona já do Icolibengo, não é? Sim, mas quem está nesta altura em direção ao novo aeroporto, sim, o cenário está favorável. Está favorável, sim. Pode passar. É o que eu dizia, podia ser diferente. É o que eu digo, podia estar diferente por causa do número de pessoas que talvez estejam a querer ir para o aeroporto viajar. Mas agora também já está mais facilitado para aqueles que vivem no Zango. Exato. A via foi aberta ontem. A ligação ali no Zango 8000, a ligação até o novo aeroporto. A quera circular foi aberta ontem. Agora é o país em franco desenvolvimento. Vamos a isto. Ainda há muito por melhorar, mas temos que destacar aquilo que de bom foi feito. Já foi feito, agora. Mas também é preciso também que as pessoas agora se empenhem no desenvolvimento, no trabalho, dar o seu contributo. Vamos a isto. Os desafios ainda são grandes. Começamos logo pela manhã. Eu vou agora para as nossas mensagens, muito rapidamente. Exato. Bom dia, João Alves e Iracelma. Aqui é o César António, a partir do Talatona, só para informar, sobe o trânsito do Patriota para o Talatona, passando pela Dangeré. Há muito engarrafamento. Esta aqui mais uma mensagem a confirmar como é que está a situação do trânsito na zona do Talatona. E outra, para quem vem da ponte do 25, é o Paulo Zinga que nos manda a mensagem. Para quem vem da ponte do 25, o engarrafamento está muito antes da entrada do Saquel. Para quem vem da ponte do 25, está tudo complicado de trafegar por esta hora. Aí está a informação. Portanto, da ponte do 25, ali no já Icolibengo, né, na separação entre Icolibengo e a na província fronteira. de Luanda, na fronteira, passando a ponte, para quem vai ao Saquel, está complicado também. Acredito que do Saquel para frente, que foi a mensagem que nos deu o nosso amigo ouvinte em instantes, que falava daquela situação de engarrafamento, já deve estar fluido, ou talvez também não. É complicado. O trânsito é mesmo assim, Iracelma. Basta um carro variar na via e criou um embaraço. Complica absolutamente tudo. Outro embaraço. Por isso é que a informação do trânsito deve ser passada em tempo real, como acontece aqui com o Manhã Girassol e o Bom Dia com Energia. É também um repto para os telespectadores e radiovintes se manterem ligados a nós. Aqui tem informação, tal como disseste, em tempo real. E atenção, temos o Simão João, temos os nossos ouvintes e ainda temos o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. É verdade. Aí Muito está. bem. Então, por isso você que vai ao volante a esta hora, nada melhor do que se estar sintonizado a 102.7. É a melhor frequência para conduzi-lo de forma segura, tranquila e sem stress até o seu local de trabalho.
Muito bem, está Conselhos assim. úteis em cada manhã. Sempre, sempre. E é desta forma que nós vamos carimbar com este conselho, esta conexão. E havemos de voltar. Havemos de voltar à nossa conexão. Um bom dia com energia para ti, Iracelma, e também para os nossos estimados telespectadores. Um forte candado para ti e também para os rádio ouvintes e para ti, João. A voz do Paulo Flores. Muito bem. Maravilha. Muito bem. Agora 7. E nós seguimos com atualidade aqui no Manhã Girassol. Um incêndio de grandes proporções registado no município do Mussulo resultou na destruição de 14 sombreiros e 2 residências. Não há registro de vítimas mortais, segundo as autoridades. De acordo com as primeiras informações, o incêndio poderá ter sido provocado por um curto-circuito numa residência, tendo-se rapidamente alastrado para outras. Entretanto, há também relatos que indicam que o fogo terá começado nas matebeiras, plantas características da região, sendo posteriormente arrastado pelo vento para outras casas a cerca de 500 metros do bairro. O fogo veio para aqui? Sim, isso é que nos admirou, porque o fogo saiu de longe. Ele veio a voar até aqui. Esse aqui nos admirou. Como é que um fogo vai sair de lá para esta casa? Não sei explicar, essa fagulha veio assim ou andou assim. Mas a parte que pegou primeiro o fogo é essa parte aqui, daqui. Alguns caseiros do Mussulo disseram que a intervenção dos bombeiros foi tardia, obrigando os próprios moradores a envolverem-se no combate às chamas. Depois de 2 horas é quando eles apareceram, porque praticamente quem está a fazer aquele trabalho, eu só encontrei 4 pessoas. O dono da casa, o sobrinho, o vizinho, ou também só mesmo o vizinho também. Como essa casa já não tinha mais a solução de como apagar, então protegemos as 3 casas. Essa aqui já tem fogo, conforme você estava a ver. Essa aqui também já estava com fogo, aquela outra estava com fogo. Como éramos 4, primeiro fui ligar a bomba, com essa mangueira que você estava a ver assim. Então ficamos em cima das casas. Um dos proprietários afetados lamentou a perda de bens avaliados em valores avultados. Perdi uma vida. Foram anos a construir, a tentar fazer isso e são anos de muita perda. Alguns milhões de kwanzas empenhados aqui, vocês podem ver. Não consigo quantificar ou mensurar isso hoje. Muitos milhões de kwanzas aqui perdidos. O proprietário queixou-se, por outro lado, da falta de condições adequadas dos bombeiros para responder a emergências desta natureza. Vamos esperar que sirva de exemplo para que futuras ações possam ser melhor intervencionadas da parte dos bombeiros, que tenham condições melhores para poderem fazer, e para a parte dos moradores, porque criamos condições também de proteção para que isso não volte a acontecer. O administrador para a área técnica do Mussulo, Hélder Cardoso, informou que estão em curso investigações minuciosas para determinar a origem do fogo e avaliar a dimensão dos prejuízos. Estamos ainda a averiguar aquilo que é a origem do incêndio em si, mas tudo leva a crer que houve alguma queima de biomassa aqui. Vamos ainda apurar, como disse muito bem, e foi-se propagando ao longo dos 400 metros. E o vento encarregou-se também de facilitar esta propagação. O responsável avançou também que uma comissão... Hoje chegamos a um dado final, não é? A última a ser atingida tem o proprietário à espera de nós, vamos ter conversa com ele. Infelizmente o outro não se encontra aqui, segundo informações, não se encontra cá no país, e vamos depois ter aquela proximidade necessária com a administração para depois encontrarmos quais são as medidas necessárias de formas a prevenir situações futuras. E uma criança de apenas 1 ano ficou gravemente ferida na sequência da explosão de uma botija de gás de cozinha. O caso aconteceu no município do Kazenga, aqui em Luanda, e faz parte da lista de mais de 40 atendidos nas últimas 72 horas no Hospital Neves Bendinha. A explosão de uma botija de gás butano aconteceu nas últimas 24 horas no município do Kazenga. A menina de 1 ano de idade encontra-se nos cuidados intensivos. É uma criança que deu entrada nas últimas 24 horas. Foi vítima de acidente doméstico. O agente lesivo em causa foi gás butano. Estamos a falar aqui da explosão de gás butano. Infelizmente, a área de superfície queimada está acima de 70%. Então, estamos a falar aqui de uma criança
extremamente grave, mas nesse momento está em observação, está-se a dar os melhores cuidados possíveis e vamos aguardar como é que a criança vai evoluir nas próximas horas. Durade de Matos acrescentou que nos mais de 40 pacientes atendidos, 2 crianças foram a óbito. O Hospital Geral Especializado Neves Bendinha atendeu um total de 45 pacientes. Desse total, nós tivemos 25 crianças atendidas e 20 adultos. Dizer que desse universo de pacientes nós internamos 9, sendo então 6 crianças e 3 adultos. Infelizmente, durante as últimas 72 horas, tivemos 2 óbitos. Os 2 casos foram crianças. Ressaltar aqui, então, que em relação às causas mais frequentes, tivemos um predomínio de acidentes domésticos, em volta de mais de 30 casos. E em relação ao agente lesivo mais frequente, tivemos um predomínio dos líquidos ferventes. Já no Centro de Saúde do Bairro Operário, mais de 200 pacientes com diversas patologias foram atendidos, com realce para a malária. Vimos um total de 254 pacientes nas 72 horas, diversas patologias, as mais acometidas, malária, hipertensão arterial controlada. Vimos aí uns 6 casos. Nós vimos, nas 72 horas eram 23 crianças. Digo normal porque estamos a fazer sempre a prevenção, mas são os casos que mais aparecem, uma vez que os fatores de risco ainda estão aqui, continuam a assolar, mas estamos a fazer nosso trabalho, palestramos sempre, mas é a patologia que ainda está a cometer, mas graças a Deus temos fármacos. Então conseguimos acudir e, além dos fármacos, não podemos parar com a prevenção. Estamos a lutar mesmo com a prevenção para ver se acabamos com a malária. A malária eram 116. Um paciente de 53 anos que acorreu ao centro do bairro Operário deve de ser evacuado para uma unidade hospitalar de referência devido à sua condição. Tivemos um caso relevante que foi em transferência, um paciente com síndrome etérico. O paciente chegou com muita icterícia, um abdômen distendido, mas esse foi acudido e teve também, transferimos como uma malária complicada. E para mais estudo, como já se encontrava um pouquinho debilitado, tivemos mesmo que transferir para melhor acompanhamento, porque como o nosso centro não tem internamento, mas foi bem recebido no Hospital do Prenda. O porta-voz dos bombeiros de Luanda, Daniel Correia, e o médico de banco do Hospital Neves Bendinha deixaram conselhos a se ter no momento de manusear as botijas de gás butano em casa. Botijas devem ser armazenadas sempre na posição vertical, com a válvula para cima, não empilhar botijas, fazer rodízio de estoque, primeiro a entrar, primeiro a sair, monitorar o estado físico das botijas. Como proceder em caso de fuga de gás? Primeiro, fecha imediatamente o redutor da garrafa ou a válvula do corte geral no caso de gás canalizado. 2. Remova para o ar livre qualquer garrafa de gás com suspeita de fuga. 3. Não ligue nem desligue interruptores ou equipamentos elétricos. 4. Ventile o local, abrindo portas e janelas até que o cheiro desapareça completamente. 5. Se utilizar uma lanterna, ligue-a e desligue-a no exterior. Não fume, apague qualquer chama. Não procure uma fuga de gás com chama, utilize água com sabão. Aqui vamos ressaltar novamente redobrar o cuidado, não deixar crianças manusearem o fogão e ter muita atenção quando vamos comprar então as botijas, ver se é uma botija que está em conformidade com os padrões de segurança que as entidades responsáveis normalmente recomendam, e também desaconselhar o manuseio, principalmente da mangueira de botija com mãos gordurosas, porque pode-se dar o caso de que os ratos podem então chegar até a mangueira, corroer e pode então ocorrer fuga de gás.
A atualidade continua no Manhã Girassol, no bairro Ilha da Madeira, no município do Ojenda. A alegria dos munícipes passa pelas melhorias registadas no saneamento básico e distribuição de energia elétrica. Em relação à água, estão em curso ligações que, depois de concluídas, vão beneficiar mais de 10 mil famílias. Mas, por outro lado, segundo o que apuramos, a delinquência é um dos problemas que preocupa os moradores naquele município. Ilha da Madeira, um bairro pertencente ao município de Ojenda, que comparativamente aos outros bairros, a problemática e as condições de serviços básicos sociais, como saneamento básico, água potável, luz elétrica da rede pública, continua a ser um martírio aos moradores. Os munícipes dizem que houve nos últimos tempos uma melhoria em alguns aspectos. Relativamente à água potável, já foi um caos aqui na localidade, mas nos últimos 2 anos houve uma melhoria, se bem que essa melhoria não abrange a toda a população. Relativamente ao saneamento básico, sim, penso que houve uma melhoria também desde que se deu início à requalificação desta via. Podemos dizer que melhorou não significativamente, mas melhorou um pouco nesse quesito. Hoje já vimos, por semana já vimos 2 vezes a empresa da recolha de lixo, que é a Elisal. Relativamente à água potável, depois das obras de ligação feitas pela administração local, muitas famílias já beneficiam do líquido precioso. Por outro lado, há também famílias que usam a mesma água de forma irracional. Relativamente à água potável, a água potável aqui já tem sido, não é uma novidade para nós, na verdade, porque nós daqui debaixo, daqui da Canjala, tem recebido sempre água, mas a falta daquilo que é a distribuição geral não tem ainda atualmente chegado em todas as casas. Ainda temos visto casas de pessoas que pegam a água e usufruem a água de forma errada, porque a água é para nosso consumo diário. As famílias que ainda não beneficiam desta ligação esperam que, em breve trecho, possam ser congratulados. A outra questão preocupante são as vias de acesso e a delinquência. Para a água potável está minimamente resolvido. Foram ligando algumas casas, mas ainda não basta. Precisamos de mais ligações. Nessa via, há casas que estão ligadas, onde a malta vai buscar a água e tal, mas não é o suficiente para essa questão. Então, agora o que nos inquieta é a via. A via foi feita, conforme o seu jornalista vê, precisamos de alguns patrulhamentos mesmo. A delinquência é que está nos inquietar. Há muitos miúdos a mexerem por ali. Precisamos disso. Continuamos no município do Ojenda, onde os munícipes mostram-se satisfeitos com o andamento das obras de correção da via e ligação de tubos de água da 7ª Avenida. É o trabalho que, além de permitir o futuro acesso à água para os moradores, vai igualmente, depois de concluído, evitar registro de inundações na zona. Mais de 10 mil famílias vão beneficiar da ligação de água do município do Ojenda, segundo o administrador local. Com uma área territorial de 25,43 mil quilómetros quadrados, o município do Ojenda detém 21 bairros. Um trecho da rua denominada 7ª Avenida vai beneficiar de obras de correção e a ligação de tubos de água para satisfação dos munícipes. O trabalho que está aqui a ser feito na 7ª Avenida e também na Avenida Angola Quiloange, nós iniciamos esse trabalho há 2 semanas, quase 3 semanas. No princípio, estávamos a contar só com uma situação. Toda a gente sabe que aqui na 7ª Avenida, quando chove, há inundações constantes, porque a água não tinha uma continuidade, inundava por completo a 7ª Avenida. Isso desde que fizeram aqui as obras, estamos a falar há 15, 17 anos atrás. No entanto, viemos com essa intenção, que era para resolver o problema da drenagem e dar continuidade aos trabalhos que estamos a fazer na 7ª Angola Quiloange de desobstrução
dos coletores porque avizinham-se as chuvas. E com o decorrer do tempo, quando fomos levantando as caixas de drenagem, que é para fazermos o trabalho que nos propusemos em fazer, encontramos uma outra situação. Encontramos um tubo que a princípio tinha ou foi ali colocado para servir a população aqui do bairro da Mãe Preta, bairro da Ilha da Madeira, que a população estava sem água há 16 anos, desde que foram feitas as obras. E descobrimos que o tubo que transportava a água para este bairro estava cortado e a água toda, em vez de abastecer a população, infelizmente a água ia toda para a vala de drenagem, que fazia com que essa população ficasse sem água, e isto estava a ser considerado como uma zona cinzenta. Felizmente conseguimos resolver já essa situação. O coordenador do bairro da Ilha da Madeira diz que é um sentimento de alegria. Foi um bom serviço da administração em companhia com as comissões do morador e pela orientação do administrador fomos descobrindo uma válvula que estava fechada e um tubo que estava cortado, de maneira que a água, quando saía, se misturava com água não potável, com água pluviável. Os beneficiados estão satisfeitos com a iniciativa, tendo em conta que há mais de 15 anos que não beneficiavam do líquido precioso. Mais ou menos mais de 17 anos. Nunca tivemos água, isso está a falar de mais de 10 anos. Atualmente já tem saído água, desde a semana passada, que o senhor administrador passou por cá e passou a jorrar água. Agradecemos à administração pelo trabalho que tenham feito, estamos satisfeitos e esperamos que venham melhor e continuem a trabalhar. Voltamos a olhar para a previsão do tempo. Agora na província de Cabinda, que tem previsão de dia maioritariamente nublado, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 28, umidade de 80%. No Ambo, no Planalto Central, a previsão é de ocorrência de trovoadas, temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 31, umidade de 50%. Temos intervalo aqui no Manhã Girassol, é curto. Volte connosco. Reduziu de 68 para 50 por 1000 nados vivos. Os dados foram avançados pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, durante a cerimónia de abertura da terceira jornada de enfermagem da maternidade Lucrécia Paí. Segundo os resultados do inquérito de indicadores múltiplos e de saúde, houve melhorias substanciais nos índices de mortalidade e fecundidade em Angola. A mortalidade materna registrou uma descida de 239 para 170 por 1000 nados vivos. A ministra adiantou igualmente que o país registra mudanças positivas nos padrões de fecundidade, tendo a taxa média de filhos por mulher diminuído de 6,2 em 2015-2016 para 4,8 em 2023-2024, o que demonstra avanços no planeamento familiar e no acesso aos serviços de saúde reprodutiva. A titular da pasta da saúde fez questão também de reconhecer o papel determinante dos profissionais de enfermagem na consolidação dos ganhos alcançados, sobretudo no cuidado materno-infantil. Avançamos agora com um exemplo de superação. A história da professora Isabel Zua Manuel, que é atualmente uma referência pela forma peculiar de saudar os seus alunos. Estamos a falar de uma profissional dedicada que venceu a depressão. O seu maior sonho é o ingresso no ensino superior, mas o obstáculo está na falta de condições financeiras. Vamos acompanhar. Diariamente são 30 minutos de casa até a escola. O percurso é feito a pé, uma distância encurtada pelos becos dos municípios do Kazenga e dos Molenvos. A professora de 24 anos vive no bairro Calauenda e nesta segunda-feira acompanhamos a trajetória da professora que ficou conhecida mundialmente por um pequeno gesto de educação e respeito.
Foi com esse jeito diferenciado e peculiar que a professora Isabel despertou olhares de Angola e do mundo. Porém, o que ninguém sabe é que por detrás desta vivacidade despertada em crianças há uma história triste, uma mulher persistente e um trajeto que ninguém viu. Até o ensino médio, né, também não tive professores assim que motivavam. Por esta razão, eu pensei em ser esta professora que sou hoje. E quando eu cheguei aqui nessas localidades, eu encontrei no rosto dessas crianças os rostos tristes. E eu pensei, por que não implementar? É mesmo agora, é a hora. E pronto, lá fui. A professora Isabel conta que o método implementado há 5 anos reduziu o absentismo escolar. A disposição deles, a vontade deles e a frequência, porque depois dessa motivação, muitos preferem ficar na escola todos os dias, né, do que ficar em casa. Tem lhe ajudado bastante porque ele foi um menino muito fechado, mas graças aos estudos e tem aprendido mesmo muita coisa. Graças a Deus mesmo as professoras têm ensinado muito e estou a gostar do desenvolvimento do Daniel. E como uma professora dessas, só temos que agradecer a Deus e a ela pelo esforço que ela tem feito, do modo a ajudar-nos a crescer ainda mais. Questionada sobre a repercussão do vídeo, Isabel respondeu assim: Ainda estou surpresa porque não esperava. O vídeo não era para chegar até onde chegou e até o momento eu estou surpreendida. Infelizmente, por falta de recursos financeiros, Isabel não concretizou até agora o sonho de obter uma certificação superior. Um dos meus sonhos também, né, é terminar os estudos, que é a universidade. Terminei simplesmente o médio no curso de Ciências Físicas e Biológicas e por conta das finanças, meu pai não tem valores para custear os meus estudos. Ter o meu próprio espaço para ensinar, para educar, eu ficaria muito feliz. Um sorriso lindo e um olhar penetrante que guardam as marcas deixadas pela depressão, resultado do bullying, pela separação dos pais. As vizinhas, né, que são as encarregadas das minhas amigas, não permitiam brincar com elas porque diziam que eu não tenho pai que me controla, não tinha alguém, né, um suporte para me controlar, que eu iria desviar as suas filhas. Eu sentia-se muito triste por ouvir isso por parte de mães. Fiquei muito feliz por minha irmã ser conhecida, ser reconhecida. Dos meninos, motivação do sorriso e força da Isabel, ficam as seguintes palavras. De cada dia nos ensina mais algo novo. Aprendi várias coisas que aprendi também, que tenho que compartilhar com meus colegas, com todos da turma. É a Amélia e ela é muito bonita. A Marcha da Atualidade continua aqui no Seu Manhã Girassol. Está aberto o ano académico do ensino superior. Centenas de estudantes regressaram às universidades e institutos superiores com expectativas renovadas. Os desafios vão desde a integração dos caloiros, à melhoria das condições de ensino e a aprendizagem. É o que a nossa equipa constatou a nível de Luanda. Começou oficialmente o ano académico 2025-2026 no ensino superior. As universidades e institutos superiores voltam a ganhar vida com o regresso dos estudantes e a recessão aos novos caloiros. Nas salas, corredores e pátios, o ambiente mistura ansiedade, entusiasmo e expectativas. Para muitos, este é o primeiro contacto com a vida universitária. Como estudante, crescer academicamente quanto pessoalmente. Eu acho que vai ser um bom início e eu estou expectativa para isso. No primeiro ano nós temos inúmeras expectativas e uma delas está intrinsecamente relacionada a fazer com que o nosso primeiro ano seja um ano que nos possa proporcionar uma aspiração
que contribua significativamente para a inovação, o progresso e a transformação do panorama jurídico no nosso sistema angolano. As minhas expectativas são bastante elevadas e que esse ano seja marcado por avanços em inovação e investigação para que assim possamos manter Angola em outros patamares de excelência e rigor. As instituições, por sua vez, garantem estar preparadas para mais um ciclo de formação. Uma instituição que prima pelo rigor, são bem-vindos. Portanto, a nossa preocupação para com eles está cumprir aquilo que está estabelecido nas normas do Ministério do Ensino Superior. O início de um ano letivo é sempre um indicador dessa caminhada, desses percursos que o país vai fazendo. Nós acolhemos estudantes que começam a sua carreira científica como estudantes do ensino superior e cuidar daqueles que já estão fazendo esse percurso no início do ano letivo é sempre como se fosse um compromisso renovado. Apesar dos desafios que poderão enfrentar, os estudantes mais veteranos mantêm a determinação. Aumentar o meu desempenho, porque no ano passado eu tive um desempenho positivo, mas pretendo superar. Nós temos um único propósito, que é aquilo que é demonstrar ou poder levar o ensino, a qualidade daquilo que nos foi ensinado para assim o desenvolvimento do nosso próprio país, que é Angola. Loide Pedro é docente universitária há anos, na cadeira de Psicologia, e destaca o papel importante que a classe deve ter no processo de formação dos novos e antigos estudantes. Nós temos um papel muito importante na vida destes jovens, principalmente quando eles chegam nessa fase da universidade. Fazê-los entender que a universidade é o percurso da investigação e da melhoria das condições sociais que a universidade pode dar à própria sociedade. Ano académico no ensino superior arranca com expectativas renovadas e desafios na integração dos caloiros, à melhoria das condições de ensino e aprendizagem. 8h20, caderno e esferográfica na mão. Vamos aprender com o professor Artur dos Santos na rubrica. E já tenho aqui o professor Artur dos Santos. Professor, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Como está? Eu estou muito bem, obrigada. E o professor? Também estamos, graças a Deus. É tempo para aprendermos, mas este processo de aprendizagem nós fazemos também, mantendo a conexão com os rádio ouvintes da Girassol FM e também com João Alves. Vamos ter aqui também o João Alves, pedir o suporte da Regi. João Alves. Bom dia Iracelma Arnaldo, e um bom dia também ali para o professor Artur dos Santos. Muito bom dia, como está? Muito bem. Estou bem, está tudo tranquilo aqui deste lado. Ainda bem, já estamos todos reunidos, telespectadores, rádio ouvintes, o João Alves do outro lado e eu aqui, e o professor Artur dos Santos. Exatamente. Temos as condições criadas para começarmos. Professor, o que é que trazes para nós nesta semana? Como sempre, trazemos duas macas. A primeira é sobre as palavras beicinho ou becinho, não é? Como é que se diz? Nós vemos com muita frequência fotos nas redes sociais com beicinho ou com becinho. Agora tenho dúvida, professor. Pois, então trazemos aqui esta maca e referir que a palavra, portanto, correta no português padrão, não é? Beicinho, que vem de beiço, não é? É aquele amoar, não é, dos lábios, não é? Portanto, que é beicinho. 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 Vem de beiço e não becinho, não é? Portanto, o slide, se passar, temos ali uma imagem que naturalmente vai, assim ficou melhor, etc. Portanto, nós vamos buscar a palavra da qual deriva beicinho, que é beiço, não é? Que é, portanto, amoar os lábios, não é? Para representar várias coisas, portanto, pode representar alegria, não é? E aquele gesto é que nós temos que chamar beicinho. Beicinho. Então deve ser por isso que nas minhas fotografias as coisas não correm muito bem quando eu tento fazer o beicinho, mas eu digo becinho. Exatamente. João Alves, estás aí? Estou a ouvir, estou aqui a acompanhar. Não sei se também tens o hábito de fazer fotografia fazendo beicinho.
Não sei. Não. Normalmente não tenho, mas também despertou-me aqui uma certa curiosidade, não é? É, porque estava a confundir o beijinho, beicinho, becinho. Agora estou. Olha, está Aí ali. está aí a imagem. Agora consigo perceber. Beicinho. Que é, portanto, a redução, não é? Diminutivo de beiço, não é? Que significa aquele gesto que nós fazemos com os lábios. E está ali, não é? Fizemos uma imagem ilustrativa, exatamente. Isto chama-se beicinho. Então, e não becinho. Eu sempre tive dificuldades, as minhas fotografias, quando tento fazer esta compressão dos lábios, se assim podemos dizer, as coisas não correm muito bem, porque eu assumo logo que eu estou a fazer um beicinho. Exatamente. Muito bem. Esta maca está praticamente resolvida. Praticamente não, está resolvida. Está mesmo resolvida. Beicinho e não becinho. Becinho. Ok? Temos aqui o exemplo. Beicinho da Maria ficou perfeito. O beicinho da Maria ficou perfeito. Razão pela qual a fotografia também está perfeita. Muito bem, muito bem. Professor, esta é a nossa primeira maca e vamos seguir com a segunda do dia. Outra maca também é um caso polémico. Costuleta ou costeleta. Nós ouvimos frequentemente e talvez por isso que algumas pessoas contraem certas doenças ao comerem costuleta, não é? Nós temos aqui duas palavras. Costuleta não existe no português padrão. A forma correta é costeleta. Costeleta. Ela vem de costela de porco. Por isso que é costeleta, não é? Por exemplo, a Iracelma gostou da costeleta ou a Iracelma gostou da costuleta? Costeleta. Porque vem da parte da costela do porco, do vitelo, carne de borrego, etc. Portanto, é costela, não é? Vem de costela, por isso temos de dizer costeleta e não costuleta. Deve ser por isso que algumas costeletas não ficam boas, não ficam na caixa mesmo, porque eu comprei em tempos uma e não tinha nada, porque eram costuletas. Eram mesmo costuletas. Porque quando se trata de costeleta, lá tem carne, exatamente, os ossos também, não é, professor? Olha, é uma nova para mim também, muito nova para mim esta. Muito bem, eu com um beicinho, então a partir de hoje já sei como fazer, não é? Não, mas não tenho como. Vou exemplificar depois do programa. Vou ensaiar depois. Professor, só para recapitularmos para os nossos telespectadores e também rádio temos aqui a imagem, as duas macas, exatamente. Já temos agora aqui a imagem da costeleta, não é, que se refere a uma parte, portanto, da costela de porco, de vaca, ou de borrego, ou de vitelo. E nós marcamos mesmo aí, não é? Costé. Exatamente. Para as pessoas se não põem aí o tu. Exatamente. Não é? Portanto, é costeleta que vem. A Iracelma gosta de costeleta. Isto é uma verdade. Este exemplo traz consigo muita verdade. Comprei uma caixa de costeleta. Ok, não é? ok. Portanto, é assim que temos que dizer no português padrão, costeleta e não costuleta. Muito bem. Recapitulando, a palavra correta quando estamos a comprimir os lábios ou a moar os lábios é beicinho, que é diminutivo de beiço. Então temos que dizer que o beicinho da Maria ficou perfeito. Costeleta é a forma correta. No português padrão não existe costuleta, mas sim costeleta, porque é a parte da costela de porco, de carne de vitelo, etc, etc. Muito bem. Professor Artur dos Santos, é sempre um prazer tê-lo aqui, porque aprendemos bastante. Não é isto, João Alves? É verdade, é verdade. E esse então da costeleta e a costeleta ficou mesmo patente, é verdade. Quando for para o armazém já sei como é que eu digo. E também vou passar a ensinar aquelas senhoras. E se encontrar lá, normalmente naquele quadro onde estão os produtos, se encontrar lá costeleta, é melhor não comprar, é melhor não comprar. Ou apagar ali e ter costeleta. É verdade. Agradecer o professor. É muito super obrigado, cuidado professor. para não arranjar macas com o homem lá do armazém. Pois, já temos macas de português e então não vamos arranjar macas no armazém. Outras macas, exatamente. Muito bem, olha, João Alves, já por aqui ficamos, não é? Senhora. Nós ainda vamos voltar para as nossas habituais conexões. E ao professor Artur dos Santos, o nosso muito obrigada, mais uma vez, por partilhar connosco e ajudar-nos a resolver estas macas do português. Muito um bom bem, dia, obrigado. Juntos, na próxima terça-feira vamos trazer mais novidades sobre macas de português, ajudando os telespectadores, todos do modo geral, a melhorarem a sua competência, quer oral, quer escrita. Porque, como digo sempre aos meus alunos e a todos,
quem fala bem capta maior atenção de quem nos ouve e de quem nos lê. Muito bem. Professor Artur dos Santos, até terça-feira. Até terça-feira. Com muito outras obrigado. marcas de português. Exatamente. Obrigado. E nós já Obrigado seguimos pela aqui presença, no Manhã Girassol, mais uma atualização sobre o que escrevem os principais jornais nacionais e internacionais. E nesta segunda ronda vamos dar o tiro de largada no The New York Times. Na imprensa norte-americana, China tem outra alavanca para puxar no confronto com Trump. Linhas de fábrica. Em Washington, os falcões da China dizem que a sua economia está fraca demais para resistir a um choque tarifário. Na cidade de Yiwu, as fábricas estão a mostrar porque isso pode ser um erro de cálculo. O jornal espanhol La Vanguardia titula: Governo retifica cota de trabalhadores autónomos e sobe até ao máximo de 2,5%. Executivo propõe congelamento da cota dos contribuintes de baixa renda em 2026 e aumentando dos demais entre 2,9 e 14,75 euros. Estamos a olhar para a imprensa francesa. Na primeira página do Le Figaro, Sarkozy na prisão. Julgamento pessoal, choque político. À beira da sua prisão, prevista para amanhã desta terça-feira, o desejo de luta do ex-presidente da República permanece intacto. Queriam-me fazer desaparecer e isso me traz de volta à vida, confirma ao Le Figaro. A Bola, o jornal desportivo, estampa: eleições não entram neste filme. Liga dos Campeões, fase de liga, terceira jornada, Newcastle, Benfica. Preparamo-nos para tentar ganhar um jogo difícil, pressão do processo eleitoral não é justa, não trocava o Benfica por nenhum outro clube, diz José Mourinho. Ainda na primeira página do jornal desportivo A Bola, Sporting, Leão recorre menos aos reforços que os rivais. Previsão do tempo na cidade de Lubango, que tem o dia com previsão de trovoadas. Temperatura mínima de 14 graus e a máxima de 28, umidade de 42%. No leste do país, isso na cidade de Luena, o dia está previsto com sol encoberto. Temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 34, umidade de 36%. Vamos partir para o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Quando regressarmos, vamos falar sobre o apaixonante mundo dos desportos. Até já. Estamos de volta agora com a atualidade além das nossas fronteiras. Pelo menos 2.790 pessoas continuam detidas de um total de 7.200, um ano após o início das manifestações pós-eleitorais em Moçambique, que provocaram 411 mortos, segundo dados da plataforma Decide, consultados hoje pela Lusa. De acordo com o relatório Cicatrizes da Democracia em Moçambique, impactos humanos e falhas de proteção nas manifestações pós-eleitorais daquela plataforma que monitoriza os processos eleitorais nos protestos que se seguiram às eleições gerais de 9 de outubro de 2024, registaram-se 7.200 detenções arbitrárias em todo o país, das quais 4.410 pessoas já estão em liberdade. As províncias de Maputo, Nampula, Zambésia e Sofala concentraram 78% dos casos, com predomínio de jovens entre 18 e 35 anos. As mulheres representaram 14% das vítimas em casos de detenção, ferimentos e morte, revelando vulnerabilidade
acrescida no contexto de repressão, refere o documento que analisa os protestos que iniciaram a partir de Maputo em 21 de outubro de 2024, 2 dias após o duplo homicídio do advogado Elvino Dias e de Paulo Guambe, apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane. No mesmo período, os protestos prolongaram-se até março último. 3.700 pessoas ficaram feridas, das quais mais de 900 por arma de fogo, além de 5 pessoas ainda dadas como desaparecidas. E houve registro de 17 execuções com indícios políticos, segundo o relatório. O Museu Louvre foi encerrado desta segunda-feira depois do assalto ao recinto na manhã de domingo. O ministro francês do Interior disse que mandou reforçar a segurança nos arredores de museus e instituições culturais depois do roubo a joias no Louvre. Muitos turistas se amontoaram perto da entrada do museu, porque já estavam na fila para entrar no recinto e foram avisados que a visita foi cancelada 1 hora após o horário previsto para a abertura. Os Ministérios da Cultura e do Interior de França realizaram reuniões de emergência nesta segunda-feira, mas não deram uma data para a reabertura do museu. No domingo, numa ação de 7 minutos, ladrões entraram no museu por uma janela e levaram 8 peças da coleção de joias e pedras preciosas da Galeria da Polo, onde fica um acervo de relíquias e tesouros da realeza francesa. As peças são avaliadas em milhões de euros. Ninguém ficou ferido, nenhum tiro foi disparado. Foi uma operação cirúrgica. O local teve de ser fechado e os turistas que estavam no local foram retirados imediatamente. Segundo as autoridades francesas, ao menos 4 suspeitos participaram do roubo. 2 invadiram o Louvre pela fachada voltada para o rio Sena, usando um guindaste acoplado a um caminhão e arrombaram uma janela. O veículo estava estacionado ao lado do museu. Dentro da Galeria de Apolo, os ladrões quebraram as vitrines para pegar as joias. Depois, fugiram de motorizada com comparsas. 9 peças foram levadas, segundo o Ministério Público de França, mas uma delas já foi recuperada após ser encontrada danificada numa rua próxima ao museu. Trata-se da coroa da Imperatriz Eugénia, esposa de Napoleão III, que é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. Permanecem desaparecidas a coroa com safiras e quase 2.000 diamantes, um colar com 8 safiras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes da rainha consorte Maria Amélia, um colar de brincos da Imperadora Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte, com 32 esmeraldas e 1.338 diamantes, um broche com 2.634 diamantes da Imperatriz Eugénia, esposa de Napoleão III, que foi adquirido pelo Louvre em 2008 por 6,72 milhões de euros. E o Papa Leão XIV encontrou-se nesta segunda-feira com sobreviventes de abusos sexuais cometidos pelo clero da Igreja Católica. O encontro ocorreu em Roma, na Itália, próximo ao Vaticano. Esta foi a primeira vez que o novo pontífice reuniu-se com pessoas ligadas a casos de abuso dentro da Igreja, um tema sobre o qual o Papa evita falar. Leão XIV realizou uma reunião com o Ending Clergy Abuse, uma coalizão internacional de sobreviventes de abuso sexual. O encontro ocorre dias depois da Comissão de Proteção à Criança do Vaticano ter acusado altos líderes da Igreja de serem lentos demais para ajudar as vítimas. Num relatório crítico, a Comissão responsabilizou os bispos de alto escalão por não fornecerem informações às vítimas sobre como os seus relatos de abuso estavam a ser tratados ou se os bispos negligentes já haviam sido punidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não acredita que a Ucrânia possa vencer a guerra contra a Rússia nesta segunda-feira. O republicano, que está a mediar as negociações de um possível acordo de paz entre os dois países e teve conversas com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky na semana passada, foi questionado sobre a possibilidade por repórteres e afirmou: "Eles ainda não podem vencer. Não creio que vencerão, mas ainda podem. A guerra é uma coisa estranha. Tudo pode acontecer", disse Donald Trump. Os Estados Unidos são aliados da Ucrânia e apoiam o país militarmente desde a invasão russa em território ucraniano em fevereiro de 2022. Ainda quando Joe Biden era o presidente americano, a OTAN também é aliada e fornece armamentos ao exército de Volodymyr Zelensky. O Boeing 747, a chegar do Dubai sob aluguer da Emirates,
saiu da pista pouco depois de aterrar, antes de tanto a aeronave como o carro caírem no mar. Os 4 membros da tripulação foram resgatados ilesos. Segundo as autoridades aeroportuárias, a aeronave havia percorrido cerca de metade da pista antes de descambar para a esquerda e colidir com uma viatura de patrulha que estava posicionada fora da vedação de segurança. Equipas de emergência já estão a trabalhar e encontraram a aeronave partida em 2 seções e parcialmente submersa junto à muralha marítima do aeroporto. Mergulhadores localizaram 2 vítimas presas no carro submerso após 40 minutos de busca. Imagens do local mostraram a cabine e a parte frontal da fuselagem visíveis acima da linha da água, com embarcações de resgate posicionadas nas proximidades. O incidente ocorreu na pista norte do aeroporto, que continua encerrada enquanto as investigações prosseguem. Seguimos com a atualidade esportiva aqui no Manhã Girassol. Vamos entrar em campo com a Georgina João para abordarmos as últimas da atualidade esportiva no país e no resto do mundo. Georgina, muito bom dia, minha colega, bem-vinda. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Este foi um passo do livre de 7 metros, não? Acho que sim, porque vamos falar sobre mais um título que vai para o palmarés do Petro de Luanda. Mais um título para Angola, especificamente para o Petro de Luanda. Estamos a falar de handebol sénior feminino. Participou, mas o Petro de Luanda conseguiu o 21º troféu, vencendo o Al Ahly do Egito, que também é uma equipa muito forte em termos de handebol feminino, por um ponto, ou seja, por um gol de diferença. Estou habituada aos pontos, mas foi por um gol de diferença. Então foi um jogo muito bem disputado, mas que nós, angolanos, saímos vencedores. Ao intervalo, as tricolores estavam a perder. Estavam a vencer por 12-9. Já estavam a vencer. Na segunda parte, sim, é que o 1º de agosto, ou seja, o Petro de Luanda, conseguiu, ficou balançada por alguns instantes, porque o Al Ahly do Egito estava a encostar no marcador. Não sei se a Iracelma sabe, mas para esta equipa do Al Ahly do Egito, 2 angolanas de peso, estamos a falar de pesos pesados, a Isabel Guialo Belinha e a Dolores, estiveram nesta equipa. Então trouxeram aquele perfume do handball angolano à equipa do Egito, e então foi muito renhido na segunda parte, mas depois o Petro conseguiu vencer a partida por um golo de diferença. Só para ver que o jogo foi mesmo ao extremo. Exatamente, impróprio para cardíacos. São 8h44. Georgina João, vamos atualidade desportiva uma a uma aqui no Manhã Girassol. Vamos sim, muito obrigada, Iracelma. Nós vamos começar mesmo pelo handball. O Petro de Luanda conquistou nesta segunda-feira o 21º título na Taça de África dos Clubes Campeões em séniores femininos, prova que decorreu em Casablanca, Marrocos. Numa final épica e de cortar a respiração, as tricolores revalidaram o título continental ao derrotarem o Al Ahly do Egito por 24-23, um golo de diferença marcado no último lance, no livre dos 7 metros. As tricolores, comandadas por Luís Chaves, já venciam ao intervalo a formação egípcia por 3 golos de diferença, 12-9. A equipa egípcia, que contou com as internacionais angolanas Isabel Guialo Belinha e Dolores do Rosário, tudo tentaram fazer na segunda parte e chegaram a estar à frente do placar até poucos minutos do final. As petrolíferas marcaram 15 golos contra 11 das raparigas do norte de África, fixando o resultado final em 24-23 a seu favor. Tayane Castro, pivô do Petro, foi eleita a jogadora mais valiosa do jogo no historial da competição após a 46ª edição da Champions Feminina de Handebol no nosso continente. O Petro comanda o palmarés com 21 troféus, seguido pelo 1º de agosto com 17 por países. Angola é primeira na galeria com 28 galardões e a Côte d'Ivoire segunda com 7 taças. Agora no futebol, 11 golos foram apontados até ao momento na quarta jornada melhor do Girabola, uma média de 1,57 tentos por partida. A ronda 4 do Girabola, que será concluída no dia 9 de novembro com o clássico dos clássicos Petro de Luanda, 1º de agosto, foi marcada pela eficácia das defesas perante a inoperância dos ataques.
Esta cifra contraria o slogan Gira a bola, alegria do povo, visto que a falta de golos provoca tristeza entre os adeptos. Curiosamente, 4 jogos produziram 8 golos, por sinal 4 empates a 1 bola nas partidas Sagrada Esperança, Bravos do Maquino, Derby do Leste, Luanda City, Académica do Lubito, Desportivo da Lunda Sul, Interclube e Desportivo da Huila, o Ilhate de Bengala. Registaram-se 3 vitórias, admiravelmente em 3 partidas, estranhamente todas por 1-0, triunfos do Cabos Corpe ante Rodonda no Bengo, do Recreativo do Libolo frente ao Gelson em Luanda e do 1º de Maio diante do São Salvador em Bengala. Foi a primeira vitória dos Proletários da Rua Domingos do O. O Gelson de formação luandense do Quilamba Kiashi é a única que não soma pontos na competição. O tetracampeão Libolo, comando nacional de futebol da primeira divisão, com 10 pontos. O Cabos Corpe é segundo com 9 e menos um jogo. O Bravos Maqui é terceiro com 7. O Petro de Luanda é quarto com 6 pontos e menos 2 partidas. Enquanto o 1º de agosto é oitavo com 3 pontos em apenas um duelo. Quintas, avançado do Libolo de 24 anos, desconhecido pelo grande público, é o artilheiro do Girabola com 3 golos. E as emoções da fase Liga da Champions Milionárias estão de volta. E nesta terça-feira, o Arsenal vai receber o Atlético de Madrid. Já o Barcelona terá pela frente o Olympiacos da Grécia. Iracema, as emoções da Liga Milionária, fase 3, fase de Liga, novo formato da Liga dos Clubes Campeões da Europa. Hoje vamos ter grandes jogos. Jogos de qualidade. Jogos de qualidade, a começar por este Arsenal Atlético de Madrid. O Arsenal, neste momento, é uma das melhores equipas de Inglaterra. Está a ocupar a primeira posição da Liga Inglesa. Vai jogar diante de um Atlético que também já está bem melhor na La Liga, depois de ter começado o campeonato com altos e baixos, mas agora já está melhor, depois de ter goleado o Real Madrid por 5-1, 5-2, começou já a caminhar para a boa fase. E vamos ter também hoje o Newcastle, que vai receber o Benfica, que para o jogo... Mas um teste duro para Mourinho. Para José Mourinho, sim. Um grande teste, porque no último jogo de José Mourinho para a Taça de Portugal, José Mourinho, depois do jogo na conferência de imprensa, disse que não gostou da exibição. Realmente foi uma exibição muito cinzenta para os encarnados, mas hoje vamos ver o que José Mourinho vai trazer de novo para a Liga dos Campeões. Vamos ter também um Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain deixou-se empatar em casa diante do Marseille. Então hoje tem aqui a possibilidade de poder limpar a má imagem diante de um Bayer Leverkusen que perdeu Xabi Alonso no início da temporada e que também não está muito bem na Bundesliga. Vai ser uma boa terça-feira. Vai ser uma boa terça-feira. Terça-feira para ficarmos em casa, e eu convido a Iracelma a ficar mesmo em casa, se não tiver, claro, nada mais importante para fazer. Que é para mas depois deste pedido assim muito carinhoso, eu até vou pensar. Exatamente. Pense com carinho, se faz favor. Muito bem, Georgina João, certamente são estas que também vão dominar hoje a atualidade esportiva, tanto aqui na TV Girassol como também na Girassol FM. Exatamente, e vamos acrescentar aqui, vamos falar também hoje de NBA, as emoções também da maior liga de basquetebol do mundo, começam já neste dia 21 de outubro. Muito bem, Georgina, eu conto contigo amanhã para o resumo de todas estas partidas que acabaste por apresentar aqui no Manhã Girassol. Cá estarei. Muito bem, estamos juntas. Até amanhã. E nós seguimos com o Manhã Girassol para a nossa última conexão com João Alves, que está na condução do matinal da Girassol FM. O Bom Dia com Energia. João Alves, já regressamos. Portanto, é o último contacto. É o nosso último contacto, pois estamos de volta. E é uma coisa que me chama a atenção hoje nestas nossas múltiplas conexões são as boas músicas que o Candeias está aí a selecionar. A playlist hoje está impecável. O Candeias hoje está crazy. Está crazy. No bom sentido, como eu disse, tem de cair mais uma madeira no dedo que é para ele ficar assim. Mas ele está a fazer de propósito porque penso que ele quer juntar-se à nossa lista. Candeias não é desta.
ainda olha, precisas caminhar muito. Precisas de muitos anos. Nós de 1970... Não, calma aí, calma, melhor não. É melhor não, ficamos por aí. Mas é só para situar o Candeias, não é, João Alves? Não, mas Candeias porque eu sou do teu tempo, eu faço parte da tua lista. Naturalmente. Mas eu estou a gostar do desempenho do rapaz. Mas é como disseste muito bem, ele tudo está a fazer a ver se consegue cativar-nos e chegar até nós. Mas os requisitos para a entrada desta lista são muito duros. Sim, muito. Um deles tem que ver com tem de trazer a certidão de nascimento. Exato. E logo nós vamos ver reconhecida pelo notário e com cerca de 30 cópias a cores. Então isso é complicado. E precisa de testemunhas. Falarmos pessoas também do nosso ciclo. Falarmos com o bisavó e tal, ou o avô, e pessoas que o viram a nascer para confirmar. Não, esta é do ano 1000 e então pronto. Aí 1060, 1070. Caso contrário, não tem hipótese. Não tem. Pode vir aqui com músicas boas. Vamos agradecê-lo, né? Naturalmente. Não, mas, claramente esteve muito bem. Para a lista, não. Um grande abraço para o Candeias hoje, mas não está mesmo em condições. E em condições está o Simão João em prontidão para juntar-se a nós para a nossa última conexão tripartida. Vamos embora. Simão João, bom dia. Olá, bom dia, Simon. Bom dia. Bom dia uma vez mais aos dois, Iracelma e também o João Alves. É de facto o último apontamento nesta conexão tripartida na manhã de terça-feira e vamos mostrar como está o trânsito aqui bem próximo ao desvio do Zango, que por esta altura, apesar de serem já quase 9 horas da manhã, mas ainda assim nota-se claramente que continua difícil o trânsito para quem está a vir aqui nessas imediações do desvio do Zango. Complicadíssimo de facto, literalmente parado por esta altura, em função também dos taxistas hoje, curiosamente, criarem mais um espaço para poderem carregar os passageiros e também deixar alguns, então estão aqui perfilados, criando uma quarta faixa de rodagem, não é? E o que está complicado, de que maneira o trânsito, a fluidez do trânsito automóvel, porque há aquelas viaturas que vão saindo depois de pararem por alguns segundos ou minutos, daí que cria-se esse obstáculo e as viaturas têm de desviar. Também há aqui uma outra viatura avariada nesta altura e também complica aquilo que é a manobra dos automobilistas. Situação complicada por esta altura de quem está a vir da paragem da Mutamba, por exemplo, aqui da Via Express, em direção ao desvio do Zango. Não temos muito tempo, resta-nos apenas despedidas e apresentar a equipa que trabalhou hoje, nesta terça-feira, na Constituição, com Olávio Bumba, que esteve na condução da nossa unidade móvel. A garantia sonora foi então dada pelo Paulo Kizua, o Suba Pedro, que tem agora estas imagens no ar. Meu nome é Simão João, obviamente nós vamos estar juntos novamente amanhã, quarta-feira. Bom dia para os dois. Bom dia, Simão João. Esta última fotografia. Pois, é complicado. Já são quase 9 horas e ainda está assim aí, não é? Não, mas depois, pelas imagens que eu consigo ver agora, exatamente, depois de se passar aqueles obstáculos, a coisa fica fluida. O trânsito recomenda-se a esta altura, sem grandes constrangimentos. Sim, pode-se notar, né? Exatamente. Nós vamos ter uma maldita distância, não é? Exatamente, podemos assim dizer. Como cantaiola agora. É verdade. Exatamente, uma maldita distância de algumas horas. Mas até amanhã. Exatamente, quase 24 horas. Mas amanhã nós cá estaremos. Pontualmente, nós às 6, vocês às 7 da manhã, para darmos então depois aquela junção a partir das 7 e caminharmos juntinhos até a meta, que é às 9 horas. Tal como acontece agora. João Alves, um candando com muita energia para ti, meu colega, e também para os nossos radiovintes que nos acompanham todas as manhãs nestas nossas múltiplas conexões, aqui nesta multiplataforma que é a Rede Girassol. Faço das tuas as minhas palavras, vou apenas trocar os radiovintes por telespectadores. Muito bem, muito bem. Bom dia e até amanhã. Bom dia com energia e até amanhã, João Alves. Até amanhã, sim, senhora. Então, portanto, aí está a informação. E assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Por agora está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos pontualmente às 7 horas aqui na TV Girassol. Até amanhã.